Japeri. Vamos que vamos. No inverno. No inverno. Peruca não tem. Então, quem? Tá, e diz uma coisa, quantos tem aí, só para eu interagir com eles, são quantos? Só tenho ouvido a voz do nosso amigo novo. Quem mais está aí? Ah, sim. Ah, já. Não, show de bola. Então, acho que a gente já pode dar início a essa história. Pode começar? Tá gravando? Então, vamos lá? Galerinha, boa tarde. Só preciso saber de vocês se estão todos conseguindo me ouvir bem, tá? E aí só me dá esse feedback para a gente poder dar início, né? Eu estou ouvindo. Eu também. Tá, então qualquer coisinha para a gente entender. Aí me avisa, se for o caso aí de não estar problema. A lista foi passada para vocês já devem ter dado uma olhada, alguns devem ter conseguido fazer quase todos. Acho que são 3 ou 4 assuntos, né, que nós abordamos nessa lista. E a gente vai iniciar pela primeira questão. Em tempos aí de pandemia, eu peguei a primeira questão aí falando da influenza, né? Então tá assim, ó. A gripe é uma infecção respiratória aguda cuja duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica, se disseminando na garganta e demais vias respiratórias, incluindo os pulmões. O 11 milímetros. Então, foi um artigo aí, adaptado, de 2013, tá falando em relação à influenza. Então, esse pequeno texto, ele está nos levando para uma situação de notação científica. Então, é relativamente fácil essa questão. Tá? O que você quer que você pegue que tem esse valor, é um valor bem pequeno, e transforme isso em notação científica. Notação científica, só para a gente lembrar, né, é a forma pela qual o pessoal escreve numericamente valores muito grandes, né, muito altos ou muito baixos. No caso aí, um valor bem baixo. Como é que é a notação científica? A notação científica, ela sempre um número, normalmente decimal, multiplicado por uma potência de 10. Essa potência de 10 com expoente negativo ou positivo, dependendo do valor que você tenha, da grandeza que você tenha. Essa parte da potência de 10 é o que a gente chama de ordem de grandeza, né? A ordem de grandeza da notação científica é a parte onde você tem a potência de 10. Agora, esse outro número, que seria um cofator, ou um fator, simplesmente, ou um coeficiente dessa potência de 10, é o que a gente tem que ter atenção, porque esse número ele tem que estar entre 1 e 9. Tá? Não pode ser, por exemplo, 12, alguma coisa. Não dá para ser isso. Então, o número em questão aí, que nós temos, é o 0, são quantos zeros? 3 zeros. Milímetros. Então, é isso aí. Esse caso a gente tem que transformar em notação científica. O que a gente vai fazer aqui? Bom, o número a ser considerado, bem pequenininho, é esse aqui. Como eu tenho que ter um coeficiente que
que tem que estar entre 1 e 9, vou procurar aqui os algarismos que são significativos. No caso aqui é o 11, né? O 11 é o significativo. Então, para o 11 estar entre 1 e 9, eu teria que ter aqui, ó, uma vírgula, 1,1. Vê se concorda comigo ali. Essa vírgula que está aqui, ela teria que se deslocar até esse ponto. Aí, o que acontece? Antes da vírgula, né, ou seja, a parte que seria a parte inteira do número, está lá, ó, 0001. Então, eu tenho já o número começando em 1. Não tem que ser de 1 até o 9. Ali eu já tenho isso, beleza. Mas como eu fiz para deslocar essa vírgula daqui para cá? Eu vou ter o número 1, vírgula, depois da vírgula ali, 1, vezes 10 elevado a alguma coisa. Quando a vírgula ela se desloca da direita para a esquerda, eu vou ter valores, no caso aqui, olhando para onde ela vai ficar, onde ela está agora, né? Onde está em vermelho. Se eu tenho que deslocar da direita para a esquerda, eu tenho que ter potência de expoente negativo. Se ela estivesse deslocando para a direita, eu teria potência de expoente positivo. Então, quantas casas decimais foram deslocadas aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, menos 4. Em notação científica, esse número aí, que é o diâmetro da parte esférica da partícula do vírus, é 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. No caso da que letra? Letra D, né? Ficou claro isso aí, gente? Deu para lembrar um pouquinho de notação científica? Sim. Essa parte de notação científica aí, eu acho que está na nossa aula lá, onde fala de potências e raízes, se eu não me engano. A gente falou um pouquinho disso aí lá no vídeo. Vamos para a segunda questão. Se essa aqui é legal, vamos na segunda. Matheus, está tranquilo aí? Sim. Seja bem-vindo aí, né? Prazer conhecer você. Em breve a gente vai estar presencialmente aí conseguindo bater um papo. Segunda questão, vamos lá. Para que o número 64.800 se torne um cubo perfeito, devemos... Bom, vamos lá. Cubo perfeito tem um número que é o número 64.800. O que seria um número cubo perfeito? Um número cubo perfeito seria aquele número onde eu conseguiria extrair a raiz cúbica dele. Então, se isso aqui for verdade, né? E a gente já sabe que não é, porque a questão já te induz a saber que esse não é um cubo perfeito. Então, ele não tem uma raiz cúbica exata. Mas eu gostaria de multiplicar esse número aqui por algum valor, no qual se tornaria aí um cubo perfeito. Então, o que eu vou fazer nessa questão? Eu vou decompor o 64.800 e ver como ele se comporta, tá? Na sua decomposição. Essa minha caneta preta está falhando, acho que eu vou escrever de azul mesmo. Se eu decompor o 64.800, a gente vai decompor ele aqui, fatores primos, né? Nós vamos ter lá, ele é par, então é por 2. Por 2 vai dar 400. É por 2 novamente, que vai dar 16.200. É por 2 novamente, que dá 8.100. É por 2 novamente, que vai dar 4.050. É por 2 novamente, que vai dar 2.025. 2.025 já não é mais por 2. Mas o somatório deles aqui dá 9, ó, dos valores absolutos, então ele é por 3. 2.025 dividido por 3 vai dar 675. 675, que ainda é por 3. Soma dos valores aqui, ó, você vai ter ainda um divisível por 3 que vai dar 225. 225 ainda é por 3. Vou passar aqui para o lado.
225 por 3 vai dar 75, que ainda é por 3, né? Vai dar 25, que não é mais por 3, que é por 5, que vai dar 5, 5 vai dar 1. Então, como vai ficar esse número aí, ele na sua decomposição? Ele ficaria assim, ó, 64.800. Como eu quero estabelecer cubos perfeitos, eu vou pegar as potências elevadas ao cubo lá. Vou separar de 3 em 3. 3 aqui, aqui não vai ter 3, aqui só vai ter 2, aqui eu tenho 3, depois eu tenho 1, aqui eu tenho só 2, né? Então ele ficaria assim, ó, 2 ao cubo, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao cubo, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Vê se até aí deu para a gente compreender. Deu sim. Deu? Então, qual vai ser o raciocínio agora? Eu quero completar cubos. Porque se todos aqui tivessem elevado ao cubo, eu conseguiria extrair uma raiz cúbica exata. Então, a minha intenção aqui vai ser justamente completar cubos. Onde eu vou precisar completar cubo? Aqui, no 2 ao quadrado, aqui no 3 elevado a 1 e aqui no 5 elevado ao quadrado. No 2 ao quadrado, eu preciso simplesmente de 2. No 3, eu vou precisar de 3 ao quadrado. No 5 ao quadrado, eu vou precisar de 5. Concordam comigo? Ó, 2 ao quadrado vezes 2 vai dar 2 ao cubo. 3 ao quadrado vezes 3 vai dar 3 ao cubo. 5 ao quadrado vezes 5 vai dar 5 ao cubo. Aí eu vou fazer essa conta aqui. Essa conta é 5 vezes 9, 45, vezes 2, 90. Então, se eu multiplicar esse número por 90, ele vira um cubo perfeito. Nossa resposta vai estar lá na letra C. Não é isso? Letra C. E aí, gente, deu para sacar o raciocínio dessa questão? Deu. Eu acho particularmente essa questão muito interessante, assim, em relação a raciocínio lógico mesmo, né? Eu acho bem legal de estar trabalhando com essa questão. Não sei a opinião de vocês. Nossa, eu nem vou falar minha opinião, não, porque eu tô com preguiça. Eu acho... Não entendi. Professor, eu acho que se eu não tivesse visto nenhuma antes, eu não saberia fazer. Agora, tipo, que eu vi, que eu entendi a lógica... Mas já tinha visto? Não. Agora que eu entendi a lógica, acho que eu consigo fazer. Ah, tá. O macete é esse. Desculpa, por exemplo, se ele quisesse ser quadrado perfeito, o que teria que ser para ser o quadrado perfeito? Você teria que ter potências elevadas ao quadrado. Sim. Então, você teria que completar quadrado. Mas aqui, como era cubo perfeito, e assim por diante. Então, o raciocínio, a gente pode partir para esse lado aí, da decomposição dele, né? Da fatoração. Mas a decomposição nada mais é do que uma fatoração. Vamos à terceira questão. Mudou um pouquinho, né? A questão de radiciação aí, potenciação mudou. A gente partiu para a questão dos números complexos novamente. Vamos lá. Se y igual a 2x, então tem o y igual a 2x, beleza? Sendo x igual a 1 mais i sobre 1 menos i. Dá a informação que nem tinha tanta necessidade, mas que i é igual a raiz quadrada de menos 1, só para a gente lembrar da unidade imaginária, né? Ele quer saber o valor de x mais y elevado ao quadrado. Então, essa é a problemática da história. Bom, gente, alguma sugestão para a gente iniciar essa história?
isso. Essa sugestão de vocês foi boa, gostei. Professor, eu descobri o valor de x primeiro, para depois o de y, e depois eu fiz aquela conta ali. Exatamente, eu acho que o caminho é esse mesmo, tá certinho a linha de raciocínio. Vamos tentar descobrir o valor de x, porque o x está aqui com uma divisão de complexos, né? Uma divisão de números complexos ali. Então, a divisão de números complexos é aquela questão de racionalização. Então, racionalizar isso aqui, para tentar tirar essa raiz aqui do denominador, o fator racionalizante vai ser o conjugado de 1 menos i, né? Conjugado de 1 menos i é 1 mais i. Então, multiplicou por 1 mais i no denominador, o numerador também vai ser multiplicado por ele. Então, a gente vai desenvolver isso aqui, tá? Então, nós vamos ter multiplicando aqui, 1 vezes 1, né? Vou aplicar a distributiva para a gente não se perder. 1 mais i, depois mais i, mais i ao quadrado. Embaixo eu acho que não tem a necessidade de aplicar distributivo, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Você multiplica ele pelo conjugado, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, seria 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Então, ficaríamos com essa historinha aqui. O que nós temos aqui, se lembrar que i ao quadrado é o menos 1, certo? Então, você tem, ó, menos 1 com 1, que são simétricos, i mais i, você vai ficar com 2i em cima. Embaixo, lembrando que isso aqui é menos 1, só para a gente não esquecer, isso aqui como sendo menos 1, só que agora você vai ter aqui, ó, 1 menos menos 1 é 1 mais 1, vai dar 2. Ou seja, o valor de x é i. Então, x é igual a i. Até aí tudo certo? Sim. Então, se o x é igual a i, quando eu voltar aqui, ó, no y igual a 2x, então o y vai ser igual a 2i. Temos aqui o problema praticamente resolvido. X vale i, y vale 2i. Ele quer x mais y, ou seja, ele quer i mais 2i elevado ao quadrado. Então, vai ser essa historinha aí. Como é que nós vamos ter essa história? I mais 2i, nós temos 3i elevado ao quadrado. Então, você tem 3 ao quadrado, 9, não é isso? I ao quadrado, menos 1. Então, nós vamos ter menos 9. Fechadinho aí o esquema. E da letra C também, né? O que achamos dessa aí? Fluiu também? Gente, apareceu a dúvida, pergunta para eu poder estar entendendo qual a forma que vocês estão raciocinando aí. Mais uma questão de complexo. Questão 4. Ele quer saber o valor da potência 1 menos i elevado à 10ª potência. E aí, como é que desenrolou isso? Como é que a gente conseguiu desenrolar isso? Nada? De nada?
Pessoal, quando se trata de potências, e essas potências envolvendo números complexos, é interessante que a gente entenda como é que funcionam essas potências, né? Qual é a potência de i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado ao cubo, e assim por diante. Então, eu acho que isso já é interessante até, só para lembrar, vamos colocar aqui, ó, i elevado a 0, né? I elevado a 1, não precisava colocar 1, mas como a gente está mostrando, vou deixar. I elevado ao quadrado, I elevado ao cubo. E lembrar que após esses 4 primeiros elementos, todos os outros vão ser repetidos, ou seja, I elevado a 0 dá 1, I elevado a 1 dá I elevado ao quadrado, que é a nossa unidade imaginária lá, que é menos 1, né? I elevado ao cubo menos I. Ou seja, se você tiver I elevado à quarta potência, vai ser 1. I elevado à quinta potência vai ser I. I elevado à sexta potência vai ser menos 1. I elevado à sétima potência vai ser menos I, e assim por diante. Então, isso é importante a gente entender como funciona essa história. Bom, aqui, por desenvolver esse binômio aqui até a décima potência é uma coisa muito esdrúxula, né? Não tem essa necessidade. Então, a gente vai tentar manipular isso. Qual é a forma que a gente pode tentar manipular isso aqui, por exemplo? Eu acho que nós poderíamos escrever assim, ó. 1 menos i elevado, por exemplo, ao quadrado, elevado à quinta potência. Olha lá, potência de potência, vai conservar a base, multiplicar os expoentes. Então, isso e isso, nós estamos falando da mesma coisa. Vê se deu para entender a primeira manipulação. Ao invés de elevar a décima potência, ele vê 2 elevado à quinta. Vai ficar o 2 vezes 5 ali. Tranquilo assim? Sim. E por que eu fiz isso? O que é 1 menos i elevado ao quadrado? É um produto notável lá, né? Quadrado da diferença de 2 termos. Então, vou desenvolver isso. Quadrado primeiro, 1 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 2i. Mais o quadrado do segundo, mais i ao quadrado. Isso elevado à quinta potência. Mas essa historinha aqui eu consigo desenrolar. Ó. O que é o i ao quadrado? I ao quadrado é o tal do menos 1, né? Então, eu voltei aqui, ó. Vou botar assim. Aqui eu tenho o tal do menos 1. Menos 1 com 1 sumiu. Ou seja, sobrou para mim menos 2i elevado à quinta potência. Para resolver isso, eu acho mais tranquilo. Menos 2 elevado à quinta potência, menos 32. Né? O 2 elevado à quinta, então, menos 32. A i elevado à quinta potência. Elevado à quinta potência é i. Está aí, ó. Questão resolvida. Menos 32i. Não foi bicho de 7 cabeças, né? Se souber manipular a potenciação ali, a gente consegue matar a questão de forma rápida. E aí, o que acharam? Não achei difícil, não. Conseguido fazer ou não? Essa aí eu consegui. Chegou a conseguir? Matheus, o que tá achando aí? Tá o risco legal? Como é que você tá se sentindo aí, galera? Tranquilo, tranquilo. Tranquilão? Você chegou a conseguir fazer a lista ou esbarrou em alguma que não deu para fazer? Como é que ficou? Na verdade, eu nem vi a lista, porque eu acordei muito tarde. Eu trabalho à noite. Viu a lista? Ah, tá tranquilo. Então, rapaz, você então tá
está dentro dessa turma. Essa turma é sua, com certeza. Não precisa mais dela, não. O pessoal também demora um pouquinho a pegar a lista. Eu estou perguntando sempre você assim para a gente poder tentar interagir, porque se eu não perguntar, eu fico falando sozinho aqui o tempo todo. Porque esse pessoal não quer falar comigo, não sei o que acontece. Só as meninas que interagem um pouquinho. A rapaziada fica quieta assim, entra muda, sai calada. Vamos lá para a questão. O número complexo, z igual a x mais y sobre 3 mais 4i, com x e y reais, e ao quadrado igual a menos 1. Se x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20, então o módulo de z é igual a... Então eu tenho aqui o complexo z. O complexo z, x mais yi, sobre 3 mais 4i. X e y reais, não preciso colocar. I ao quadrado, também a gente está cansado de saber, no meu caso, careca de saber. Y ao quadrado igual a menos 1. E a brincadeira que ele dá para a gente é que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20. Ele quer o módulo de z. Módulo de z. Como é que a gente vai determinar o módulo de z? Veja, o módulo de um complexo, só para a gente lembrar, se o complexo é aquele, por exemplo, se z é igual a mais bi, então o módulo de z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, só para a gente lembrar, o módulo de um número complexo, ele se faz dessa forma. Tá? Então, se ele quer o módulo de z, e o z não é a mais bi, é simplesmente esse número aqui, basta você colocar o módulo aqui. Ó. Ele quer o módulo disso. Só que o módulo disso aqui é o módulo de x mais yi dividido pelo módulo de 3 mais 4i. Fazendo isso, eu acho que facilita a nossa vida. Por quê? O módulo disso aqui é um número complexo, no formato a mais bi. Ó. Então, no caso aqui, nós vamos ter a raiz quadrada de x ao quadrado, que é a parte real, mais y ao quadrado, que é a parte imaginária. Dividido aqui é um outro complexo, ó, 3 mais 4i, da raiz quadrada de 3 ao quadrado, parte real, mais 4 ao quadrado, parte imaginária. O que vai rolar aqui? Bom, x ao quadrado mais y ao quadrado, ele deu o valor para a gente lá, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 20. E embaixo nós vamos ter raiz quadrada de 9 mais 16, 25. Então, nós temos raiz quadrada de 20 dividido, para facilitar um pouquinho, o 20 ali, né? A raiz quadrada de 20, que vai dar 2 raiz de 5 sobre 5. Tá aí a questãozinha de módulos de números complexos. E essa aí, difícil? Não. Não, bem tranquila. Eu concordo também, não acho essa difícil, não. Compreendendo ali o conceito de módulo, eu acho que vai fluir bem. A sexta questão, vamos ver. Mudou um pouquinho a sexta questão.
polinômios AX, A de x e B de x são tais que A de x igual a B de x mais 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1. Sabemos que menos 1 é a raiz de A de x e 3 é a raiz de B de x, então A no ponto 3 menos B no ponto menos 1 é igual. Bom, então vamos ver o que a gente consegue desenvolver disso. Vamos lá. Ele diz que menos 1 é raiz de A de x. Bom, se menos 1 é raiz de A de x, você pode escrever da seguinte forma, que A no ponto menos 1, se ele é raiz, esse polinômio é zero nesse momento. Vê se até aí está tudo certo. Nessa mesma linha de raciocínio, ele diz que 3 é raiz de B de x. Então, com o mesmo raciocínio aqui, você pode escrever que o B no ponto 3 é igual a zero. Porque falar que você tem um número que é raiz de um polinômio significa a equação formada daquele polinômio ali, com aquele valor substituindo numericamente, vai dar zero. Depois nós temos aí A de x é igual a bx mais 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1. Bom, eu vou sugerir que a gente comece lá com o próprio ponto menos 1 para tentar desenvolver aquilo ali, né? Se você fizer isso, substituir por menos 1, você vai ter A no ponto menos 1, ou seja, substituir o x por menos 1. Então, você vai ter B no ponto menos 1, mais 3 que multiplica menos 1 ao cubo, mais 2 que multiplica menos 1 ao quadrado, mais menos 1, mais 1. Desenvolvendo isso aqui a gente já sabe quanto vale, é zero. B no ponto menos 1, não sei quanto vale. B no ponto menos 1. Aqui eu vou ter menos 1 ao cubo, é menos 1. Então, menos 3. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, então mais 2. Menos 1 mais 1, já posso até, são simétricas, já posso eliminar essa historinha. Então, eu fiquei com 0 igual a B no ponto menos 1 e menos 3 mais 2, menos 1. Significa dizer que B no ponto menos 1 é igual a 1. A gente conseguiu chegar a algum denominador comum. Lembrando que o objetivo da questão ele pede lá, ele quer o A no ponto 3 menos o B no ponto menos 1. Olha só, já começamos, então, a desenvolver alguma coisa aqui. Ó. O B no ponto menos 1, a gente já descobriu qual é o valor numérico dele. Agora eu vou tentar descobrir o outro. Qual vai ser o outro? Vou substituir no 3, né? Para ver quanto vale no 3, já que eu tenho uma raiz aqui. Então, mesmo polinômio agora, vou até escrever com uma caneta diferente, o A no ponto 3 vai ser igual a B no ponto 3 mais 3 vezes 3 ao cubo mais 2 vezes 3 ao quadrado mais 3 mais 1. Então, essa história aí que agora sobrou para a gente, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, A ao cubo, ó, A no ponto 3, eu não sei quanto vale. B no ponto 3, isso aqui é zero. Então, é zero. Mais, aqui 3 vezes 3 ao cubo, 3 ao cubo dá 27 vezes 3, nós vamos ter 81.
mais 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18, mais 3, mais 1. Então, A, no ponto 3, somando essa história, 403. 103. Então, qual é o nosso objetivo? Definir isso aqui, ó. 103 menos 1 igual a 102, que é a letra C. Essa questãozinha eu também acho bem interessante. Não difícil, mas eu acho interessante a forma pela qual você vai substituindo aí para achar os valores. O que vocês acharam dessa? Fala comigo, galera. Eu não tinha feito essa não, mas achei fácil. Agora eu entendi. Tá, mas aí você achou... Você não fez porque não tinha entendido? Achou fácil depois que eu mostrei a questão? Agora... Sim, eu não tinha entendido. Mas agora achei tranquilo, entendi. O raciocínio, o mecanismo de substituição ali que não entendeu inicialmente, né? Sim, por conta desse AX igual a BX, aí tinha as outras informações lá, eu não tinha entendido, mas agora eu entendi. As questões de polinômio, normalmente, eles gostam de fazer isso. Então, o bizu dessas questões, quando fala de polinômio, é quando ele te dá valores de raiz. Esses valores de raiz que te ajudam a resolver a questão. Porque quando ele te dá o valor da raiz, você consegue zerar o polinômio, porque você vai ter o valor do polinômio tendendo para zero. Então, esse é o X da questão. Tá? Toda vez que falar de polinômio, pensa, se ele te deu raiz, ele está te facilitando a questão. Às vezes, quando não te dá a raiz, você precisa descobrir raiz ainda da questão, ou seja, vai acabar caindo numa equaçãozinha do segundo grau, até uma equação biquadrada, que seja, para você descobrir a raiz e depois fazer a substituição. Mas quando te dá a raiz, de cara, você vê que você consegue zerar, aí fica com uma variável para trabalhar. Aí fica bem mais fácil. Sétima questão. Para que o resto da divisão de 2x à quarta menos 3x ao cubo mais mx menos 2 por x ao cubo mais 1 seja independente de x, devemos ter... Então, fala de resto de uma divisão, e esse resto ele precisa ser independente de x. Então, essa questão, o entendimento dela é você saber o que significa essa independência de x, né? Gente, você ter independência de x é você não ter o x. Então, ele não pode ter x, ou seja, o coeficiente do x tem que ser zero. Então, teria que ser 0 vezes x e mais alguma coisa. Ou seja, o resto vai ser simplesmente um número inteiro, ou um número, uma fração, não importa, mas vai ser um número. E não vai ter esse coeficiente x. Então, o que a gente deve fazer nessa questão? Para chegar até o resto, a gente precisa fazer a divisão. Então, a divisão a gente pode fazer por aquele método da chave, né? Você tem lá 2x à quarta, outro menos 3x ao cubo, mais mx menos 2, que vai dividir por x ao cubo mais 1. Então, vamos utilizar o método da chave para resolver isso aqui. Eu acho interessante, por isso que eu deixei aquele espaço ali de propósito, que a gente já complete, né? Você tem x à quarta, x ao cubo. Vamos colocar o x ao quadrado também, para facilitar um pouquinho. Então, eu vou apagar um pouquinho essa história aqui, ó. Para completar, então, eu teria 0x ao quadrado, mais o mx,
menos 2. Então, deixei de propósito, seria o próximo passo completar quadrado. Então, quando eu vou completar aqui com esse x ao quadrado, eu boto 0x ao quadrado. Então, vamos lá, como é que faz a divisão? 2x à quarta dividido por x ao cubo. Resultado, 2x. Vamos multiplicar agora pelo nosso dividendo, divisor, né? 2x vezes 1, 2x. Vamos passar para cá, menos 2x. 2x vezes x ao cubo, 2x à quarta. 2x à quarta, passa para cá, menos 2x à quarta. Já coloco embaixo sempre o termo semelhante para ver o que vai nos restar aqui, ó. Então, são simétricos, diminuiu 1 grau, então fica menos 3x ao cubo, mais 0x ao quadrado. Aqui, ó, vai ficar mais m menos 2x menos 2. Somei aqui, ó, m mais m com menos 2. Então, m menos 2. Agora eu tenho 3x ao cubo, menos 3x ao cubo dividido por x ao cubo. Vai dar menos 3. Então, eu vou pegar agora o menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Passa para cá, mais 3. Menos 3 vezes 3x ao cubo, menos 3x ao cubo. Para cá, mais 3x ao cubo. Reduzir termos semelhantes, são simétricos. Como quadrado já não vai dividir mais, eu não preciso dele também aqui. Então, m menos 2, que multiplica x, mais 1. Esse é o meu resto. Aqui, ó, eu tenho o resto. Só que ele disse que o resto tem que ser independente de x. É como eu falei, o número que multiplicar o x tem que ser 0. Significa que m menos 2 é igual a 0. Se m menos 2 é igual a 0, o m é igual a 2. Esse deve ser aí o valor de m dessa divisão. Tranquila ou não? Eu achei tranquila. Eu tinha feito essa. Falem comigo. Tranquilo. Show. Mais alguma opinião? A próxima questão, ó, questão 8, ainda falando de polinômio, né? Deve seguir um raciocínio próximo disso aí. De trabalhar com questões lá de resto e tudo. Vou ler a questão para saber. Se o polinômio p de x igual a x à quarta menos 2x ao quadrado mais mx mais p é divisível por x ao quadrado mais 1, o valor de m menos p é. Então, a gente vai ter que verificar aí. O polinômio p de x ele tem que ser divisível por x ao quadrado mais 1. Veja, quando ele fala que é divisível, significa que o resto vai ter que dar 0, né? Um número é divisível por outro quando o resto for 0. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é obter realmente o quociente disso aí. Ou seja, vamos fazer a divisão pelo método da chave aí, igualzinho fizemos na questão anterior, para definir, ó. É o P de x dividido por o D de x, por D de x. Nós vamos achar um quociente x e o nosso resto aqui, que vai ter que ser 0. Então, esse é o raciocínio da questão. O P de x, nós vamos ter aqui o x à quarta menos 2x ao quadrado mais mx mais p
dividido por x ao quadrado mais 1. Poderia até completar aqui o x ao cubo, mas não vou completar não. Vamos ver se a gente já faz direto. X à quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Passa para cá, menos x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Vira menos x à quarta. E vamos definir. São simétricos, beleza. Menos 2x ao quadrado com menos x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Mais mx mais p. Menos 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, menos 3. Certo? Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Passa para cá, mais 3. X ao quadrado menos 3x ao quadrado. Passa para cá, mais 3x ao quadrado. São simétricos. A soma disso aqui, eu vou ficar com mx mais p mais 3. Tranquilo até aí? Sim. Tá. Aí, a minha análise agora é nesse resto aqui. Esse resto, quer dizer, o mx mais p mais 3 tem que ser igual a 0. Aí vem, como eu vou analisar isso? Agora é a questão de raciocínio lógico. Quanto vai valer o m, quanto vai valer o p, para que aquilo ali seja 0? Primeiro, se o resto é 0, significa que é independente de x, não é? Mesmo caso de lá, é independente de x. Se é independente de x, você já pode garantir que esse m é igual a 0. Porque ele vai zerar o x, só pode ser uma multiplicação por 0. Então, o m é igual a 0. Isso você pode garantir. M igual a 0. Tá. Se o m é igual a 0, isso aqui zerou. Você ficou com p mais 3 igual a 0. Já conseguimos definir quem agora? O valor de p. P é igual a menos 3. Então, já sabemos qual é o valor de m, já sabemos qual é o valor de p. O que ele quer do problema é m menos p. Então, ele quer 0 menos 3. Ou seja, 3 positivo. Analisando a estatística dessa questão, 70% das pessoas, 70, um pouquinho mais, foi 82% das pessoas que erraram essa questão foi ter colocado menos 3. Deram mole na hora. Chegou até aqui, e então vai ser menos 3. E esqueceram dessa subtraçãozinha ali. Coisa boba no final. Vamos em frente? Essa questão de polinômio conseguiu fazer também ou não? Essa eu fiz. Daí pra lá eu consegui fazer todas. Legal. Questão de número 9. Vamos ver o que acontece aí na questão de número 9. Um cadeado está protegido pela combinação de números em 3 cilindros numerados de 0 a 9 cada um, conforme a figura. Qual é a probabilidade de, numa única tentativa, se acertar uma senha formada apenas por números primos? Então, são sequências aí de 3 cilindros, né? São 3 cilindros aí, numerados de 1 a 9. Questão de você fazer senha, você vai ter a primeira escolha, que é o primeiro cilindro, a segunda escolha, o segundo cilindro, terceira escolha, terceiro cilindro. Ou seja, você já pode saber aí se você está fazendo escolhas
você pode utilizar o princípio multiplicativo que a gente já conhece. Agora, essas escolhas dependem agora de uma situação única para cada um deles. Na primeira escolha, o que eu vou ter? Eu tenho que algarismos de 0 a 9, ou seja, eu tenho um espaço amostral de 10 elementos, certo? Então, o meu espaço amostral é de 10 elementos, e eles têm que ser primos. Então, de 0 a 9, os números primos são o 2, o 3, o 5 e o 7. Esses são primos. Se esses são primos, para a primeira escolha aí, do primeiro elemento da senha, você vai ter 4 em 10. Como é senha e pode haver repetição, no segundo, é o cilindro igualzinho, né? Você vai ter também 4 em 10. E depois, para o terceiro, mesmo tipo de cilindro, 4 em 10. Pode haver repetição, então as probabilidades de cada um cilindro de acertar é sempre 4 em 10. Ou seja, nós teremos aqui essa multiplicação 64 em 1000, né? 64 em 1000, como a gente quer em porcentagem, vai ser igual a 6,4%. Fácil? Eu achei. Também acho isso bem tranquilo. Vamos ver agora a próxima probabilidade novamente. Pedro jogou 2 dados comuns numerados de 1 a 6. Sabendo que o produto dos números sorteados nos 2 dados é múltiplo de 3, a probabilidade de terem sido sorteados os números 3 e 4 é 1 em 2 dados, beleza. Se a gente pensar primeiro no nosso espaço amostral, os produtos têm que ser sempre múltiplos de 3. Vou pensar no seguinte, múltiplo de 3 tem que ser o 3 vezes 1, que dá 3, não é isso? Vamos ver o que acontece aqui para aparecer o número 3. Você vai ter quantas possibilidades? Primeiro dado 1 e o segundo 3, ou o primeiro 3 e o segundo 1. Confere comigo aí? Sim. Vou precisar aí da ajuda de vocês para a gente raciocinar. Tá. Então, nesse caso aqui, nós já temos 2 possibilidades. Certo? Os dados, a gente sabe que os dados são de 1 a 6, né? Vai ser o 6. Como é que pode aparecer o 6 no dado? Como é que vai ser? 1 e 6. Como é que pode aparecer o 6? 2 e 3. 3 e 2. Aqui, feito um, a gente sempre inverte o outro, né? 2, 3, 3, 2. Mais algum que dê o produto? 6. 1 e 6, 6 e 1. Exato, 1 e 6. E 6 e 1, beleza. Ou seja, aqui a gente já tem 4 possibilidades disso aí. Próximo produto, depois múltiplo de 3, ainda tem um 9, né?
Qual a possibilidade de aparecer o 9? Como é que vai ser? 3 e 3. Exatamente. 3 e 3. Não tem mais, né? Então, no nosso caso aqui, nós temos uma possibilidade. Próximo produto, sendo múltiplo de 3, seria o 12, né? Como pode sair o 12 aí com o lançamento desses dois dados? 2 e 6. 2 e 6. Aí 6 e 2, né? Inverteu. Mais algum? Três e 4. 4 e 3. 3 e 4 e 4 e 3. Ou seja, aqui também 4 possibilidades. Próximo múltiplo é de 3 para fazer 18, né? 15. Como é que faz 18? Isso, ainda tenho 15 também. Ótimo. Já tenho 15. 3 e 5. Como é que faz 3 e 5? 5 e 3. Tem mais algum? Não, né? Então, 2 aqui também. Já tinha ido lá para o 18. O 18, como é que está a possibilidade do 18? 3 e 6. 6 e 3. 3 e 6. E 6 e 3. Então, está aqui 2 possibilidades também. Depois do 18, a gente pula para quem? O 24, né? Como é que eu faço 24? 4 e 6. 4 e 6. 6 e 4. Ótimo. Também 2. Próximo seria quem? 30, né? Tá acabando. 30. Nós temos quem para fazer o 30? 5 e 6. 5 e 6. Isso, 6 e 5. Também 2. Professor, é um 15? E agora, para fechar o dado, o máximo que se conseguiria fazer. Eu botei o parênteses antes, né? Obrigado. 5 e 6, 6 e 5. Beleza. 36. 6 e 6. Como é que eu faço 36? 6 e 6. Tá. Então, no 36, eu tenho uma possibilidade. Bom, e agora? Qual o total de resultados possíveis eu tenho? Vinte. Então, eu tenho um total de resultados de 20. É só somar todo mundo aqui. Só que o problema, ele pede que a probabilidade tenha saído os números 3 e 4. Eu teria o quê? 2 em 20, não é isso? Em 20. 3 e 4 em 20. Ou, se simplificasse isso aqui, 1 em 10. Eu acho que ele pede uma, né? 1 em
10. Então, isso aqui ainda vai ser simplificado. 1 em 10. Letra C. Essa até que dá um trabalhinho, né? Mas não é difícil. E se fizessem atenção, dá problema, né? Eu mesmo tinha pulado aqui o 15, ó. Já ia ter um probleminha no final aí para resolver. Questão de número 11. Vamos lá. Dentro de um grupo formado por 2 engenheiros e 4 matemáticos, 3 pessoas são escolhidas ao acaso. A probabilidade de que sejam escolhidos um engenheiro e 2 matemáticos é D. Bom, gente, olha só. Falou de grupos. Por que eu estou partindo para esse princípio? Falou de grupos e a gente quer saber o espaço amostral, ou seja, o terreno pelo qual a gente vai pisar na probabilidade. Então, o nosso espaço amostral vai sair desse grupo aí, formados por 2 engenheiros e 4 matemáticos, né? E a nossa escolha vai ser de 3 pessoas. Então, é a maneira pela qual, dentre esses caras que você tem aí, dessas 3 pessoas, você escolhe 3 a 3. Então, eu acho que a gente pode fazer o espaço amostral com a combinação de 6 elementos tomados 3 a 3. Aí a gente vai ter todas as possibilidades de escolha, certo? Esse vai ser o nosso espaço amostral. Para fazer isso aí, combinação de 6 elementos somados 3 a 3, vai ser o 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, e 6 menos 3 fatorial. Então, a gente vai ficar com 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. E aqui, ó, 3 fatorial a gente deixa e desenvolve o outro, 3 vezes 2. E já fica tranquilo com isso, ó. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial, 6 com 6, sobra para a gente 20. Então, o nosso espaço amostral são de 20 possibilidades. Então, a nossa probabilidade vai ser alguma coisa em relação a como é que vai ser feito o nosso evento. O nosso evento tem que conter um engenheiro e 2 matemáticos, né? Um engenheiro você vai procurar no grupo de engenheiros, o matemático vai procurar no grupo de matemáticos. Isso é óbvio. Então, o nosso evento ele vai ser formado por escolhas de engenheiro e matemático. Escolher engenheiro. Engenheiro, você precisa de 1, combinação de 2 tomados 1 a 1. Matemáticos são 4, você precisa de 2, combinação de 4 tomado 2 a 2. Então, assim vai ser a nossa escolha. Então, nós vamos ter o que aí? Eu acho que é isso mesmo, né? Engenheiros, 4 matemáticos, beleza. Então, tá certo, não tem nada de somados 1 a 1, a gente sabe que é 2 mesmo. 4 tomado 2 a 2, você pode desenvolver, né? O 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, fica com 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2. Então, aqui, ó. Simplificou, 2 fatorial com 2 fatorial, 2 com 2, você tem 12 elementos. Então, nós teremos aqui 12 em 20. 12 em 20, você vai ter aí 6 em 10, você tem quantos por cento? 60. 12 para 20, 60%. Probabilidade de 60%, então, nessas escolhas.
E aí, galera, vamos lá. Como é que vocês acharam do nosso esquema hoje? Foi produtivo aí? Foi tranquilo? Ajudou bastante, principalmente na parte de polinômios. Na semana que vem vou estar preparando mais uma lista aí. Pô, show, legal, fico satisfeito. Quando rende assim, eu acho que fica bem legal para todo mundo. Então, olha, semana que vem, com certeza, eu vou parar com carinho aí outra lista para vocês. Tá? Vou ver se a Tamir está na escuta, dá uma palavrinha com a gente, para eu estar já liberando vocês para a próxima. Vocês fiquem com Deus aí, bons estudos. E ficarem sempre na escuta? Então tá bom. Pode falar, meu filho. Vamos aqui. Deixa eu parar aqui a gravação.